Olá a todos novamente. Vamos começar aqui a parte de estrutura cristalina, parte 3. E nessa parte a gente vai falar de alguns conceitos, tá? O primeiro deles, a gente vem aqui logo no início, é um negócio chamado de fator de empacotamento atômico. Basicamente, o que significa isso? Em outras palavras, é a quantidade de volume efetivamente ocupados por átomos dentro de uma célula unitária. Pô, muito viajoso isso aí, não entendi porcaria nenhuma. Vamos fazer a seguinte analogia. Pega uma bolsa, uma mochila, qualquer coisa que seja, coloca lá dentro o seu material escolar, caderno, livro, sei lá, o que você tenha. Então, esse caderno, esses livros que estão dentro da mochila, eles vão ocupar um certo volume. Não necessariamente vão ocupar todo o volume da mochila. Então, o volume ocupado por esse material é o fator de empacotamento. Em outras palavras, quanto mais material você carregar na sua mochila, mais ela vai estar cheia, maior vai ser o seu fator de empacotamento. E para que serve esse negócio de fator de empacotamento? Este fator de empacotamento está intimamente ligado à densidade do material. Então a gente sabe de antemão que os metais apresentam uma alta densidade. Então, se eles apresentam uma alta densidade, é provável que todo metal tenha um fator de empacotamento relativamente alto. Tá? Então é para isso que serve. Mas tem materiais amorfos que devem apresentar um fator de empacotamento menor. Sim, podem apresentar. Você tem outras variáveis ou outros elementos que você pode ter um fator de empacotamento menor, que não faz com que aquele átomo seja, que o metal se cristalize com aquela estrutura, tá? Então, basicamente, a fórmula para calcular o fator de empacotamento é extremamente simples. É o volume do átomo dividido pelo volume total da célula unitária. Lembrando aqui que estamos considerando os átomos como sendo esferas rígidas. Então, os átomos sendo esferas rígidas e a célula, basicamente, até que a gente está trabalhando somente com células cúbicas, tá? Então, vamos lá. Antes de mais nada, tem aqui o cálculo do volume dos átomos. Como é que a gente calcula o volume dos átomos? Para calcular o volume dos átomos, primeiro necessitamos saber de quantos átomos estamos falando. A célula unitária só tem um átomo? Tem 2. Tem 3. Tem 4. Tem 6. Então, quantos átomos existem na célula unitária? Então, primeira coisa, tá? Aqui a gente já tem especificado aqui da CCC. Mas antes da CCC, vamos falar da célula cúbica simples. Ou simplesmente CS. Counter-Strike. Então, o que é que vai acontecer aqui na célula cúbica simples? Vou desenhar mais uma vez um cubo. Estou me aprimorando cada vez mais nessa questão de desenho. Um melhor do que o outro. Então, na célula cúbica simples, obrigatoriamente eu vou ter. Por que diabos não funciona com esse negócio? O que é que eu vou ter? Um cubo. E em cada vértice desse cubo, eu tenho um átomo. E, obrigatoriamente, tá? Imagine que são 4 esferas, 4 bolas de sinuca, e as 4 estão juntas uma da outra. Então, seria 4 embaixo e 4 em cima dessas 4 estão embaixo. Então, essa bola toca na outra. Então, quanto equivale esse parâmetro de rede que nós iremos chamar de A? Se aqui eu tenho um R e aqui eu tenho um R,
então essa distância vale 2R, certo? Ou 2 vezes o raio do elemento que está aí. Lembrando que eu tenho esse átomo tocando nesse outro na célula cúbica simples. E quantos átomos efetivamente eu tenho dentro desse cubo vermelho? Se fizer uma analogia para esse desenho que está mal feito aqui, tá aqui do lado, então vou pegar aqui esse elementozinho aqui que está no vértice, que está dentro do cubo, esse negocinho aqui, ele equivale a 1/8. Então, somente 1/8 do átomo está dentro do cubo. Se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, então minha quantidade de átomos dentro do cubo será 8 vezes 1/8, que é igual a 1 átomo. Então, a célula cúbica simples, CS, tem um átomo. Sim, beleza. Ela tem um átomo. E quanto equivale o volume dessa célula unitária? O volume dessa célula unitária, como estamos falando de um cubo, é A ao cubo. Implica dizer que o volume dessa célula unitária é 2R ao cubo. Beleza. Sei que tem um átomo, sei qual é o volume da célula unitária. Quanto equivale o volume do átomo? O volume de um átomo, se eu considerar... Perdi o mouse. Cadê? Achei. O volume da esfera é igual a quem? 4/3 de πr ao cubo. Ora, não precisa ser nenhum gênio matemático para chegar à conclusão que o fator de empacotamento atômico para uma cúbica simples será igual a quem? Quanto é o volume de átomos? É o número de átomos, que é 1, vezes o volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo, sobre o volume da célula unitária, que é quem? Se a aresta é 2R, será 2R ao cubo. Então, daqui nós vamos ter que 4/3 de πr ao cubo sobre 8R ao cubo. Então, daqui a mesma coisa aqui, vai ficar como 4πr ao cubo sobre 24R ao cubo. R ao cubo simplifica, então aqui vai ser 4π sobre 24, que eu não tenho a mínima ideia quanto é que dá, tá? Mas vamos ver aqui se a gente descobre. O valor encontrado é 0,52. Em outras palavras, 52% do volume total do átomo está preenchido por átomos. Esse fator de empacotamento é muito baixo para um metal. Então, os metais não se cristalizam em célula cúbica simples. Vamos ver agora uma célula cúbica de corpo centrada, que está basicamente delimitada aqui no slide. Então, o que é que vai acontecer? Quantos átomos eu consigo ter? Opa, estou riscando ali. Quantos átomos eu consigo ter, ótimo, que eu tenho dentro do átomo? Eu tenho um átomo aqui e 1/8 em cada vértice. Então, o quantitativo de átomos aqui nessa célula são 2 átomos. Um no centro e 1/8 em cada um dos vértices. Até aí tudo bem, beleza. Encontrei o quantitativo de átomos. Sei o volume da esfera, já está definido. Agora, quanto equivale o volume da esfera, o volume do cubo? Esse volume, se eu estou trabalhando com cubo, isso aqui é o parâmetro de rede A, e todas as outras dimensões também serão A.
E quanto é que vale esse parâmetro de rede A? Olhando daqui para cá. Como a gente tinha na cúbica simples, o que é que acontecia? Esse átomo encostava com esse. Então, essa distância era 2R. Mas aqui isso não está acontecendo. Então, o que é que a gente faz para encontrar estes valores de A? Então, é simples. Tá? Não consigo fazer com a canetinha. É muito simples, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Se eu sei... Deixa eu pegar aqui vai de verde mesmo. Se eu tenho esse ponto aqui, certo? Eu quero saber isso aqui é A e quero descobrir quanto é que vale este A. Então, vamos brincar de fazer da seguinte forma. Quais são os átomos que estão tocando os átomos do centro? Então, esse átomo, esse átomo, esse átomo toca o átomo do centro. Os 4 que estão embaixo também. Então, todo mundo concorda comigo que... Também se discordasse não ia estar muita coisa, não ia falar agora. Então, daqui até chegar nesta outra dimensão, essa distância aqui vale 4R. Por quê? Um raio desse, com o diâmetro da esfera que está no centro, mais o raio desse outro. Então, essa distância é 4R, essa distância é A. E se eu traço daqui para cá, eu tenho um triângulo retângulo. Desenhando aqui embaixo. Tem um triângulo retângulo, bem desenhado, onde a hipotenusa é 4R, onde esta aresta é A, e esse é um X qualquer que eu não conheço. Certo? Mudando agora um pouco de cor, para deixar um pouco mais claro. Não é para deixar mais escuro. Vou pegar aqui um azul escuro. Beleza. Criamos... Tá azul escuro? Não, ficou verde. Vamos aqui pegar no plano de baixo, tá? Eu sei que essa distância daqui para cá vale A, daqui para cá vale A. E essa daqui, como sempre, é X. Então, posso escrever um novo triângulo em que tem um X, que é o mesmo, A e A. Então, daqui por Pitágoras, nós vamos ter que x ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado. Beleza? Dando continuidade, só para fazer uma asepsia no slide, fazendo uma limpeza no slide, então a gente viu que chegou à conclusão que, baseado no triângulo existente aqui embaixo, esse triângulo aqui, A e aqui X, relacionando com este outro triângulo, que é 4R e A, e continuamos com X. Então, daqui nós vamos ter que 4R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais X ao quadrado. Então, fica 16R ao quadrado igual a ao quadrado mais X ao quadrado. Mas quem é X ao quadrado? 2A ao quadrado. 2A ao quadrado. Então, 16R ao quadrado vai ser igual a 3A ao quadrado. Aí, fazendo as continhas aqui, simplificando A, a gente vai encontrar aqui A vai ser igual a 4R raiz de 3, que é o que está imposto bem aqui embaixo. Então, a aresta, o parâmetro de rede para uma célula cúbica de corpo centrado é 4R raiz de 3. Então, aqui nós temos o valor de A. Se nós temos o valor de A,
automaticamente conseguimos calcular o fator de empacotamento, onde eu tenho 2 átomos, 8 vezes 1/8 mais 1, vezes 4/3πr ao cubo, que é o volume da esfera, sobre 4r raiz de 3, tudo isso elevado ao cubo. Então, o fator de empacotamento numa célula cúbica de corpo centrado é 0,68 ou 68%. Em outras palavras, significa dizer que 68% do volume do cubo é ocupado por átomos. E aqui mais observações sobre a célula cúbica de corpo centrado. Tem 4 direções compactas, ou seja, que tem o maior número possível de átomos, que são as diagonais do cubo, e não possui nenhum plano compacto, ou seja, nenhum plano com muita densidade planar, com muito átomo, certo? Seguindo. Aqui nós temos a questão da densidade planar e da densidade linear. Vamos fazer essas mesmas continhas aqui. Tá, tudo que a gente fez aqui para célula cúbica de corpo centrado, vamos fazer para célula cúbica de face centrada. Então vamos aqui à procura da célula cúbica de face centrada, que está bem aqui. Então a célula cúbica de face centrada, ela tem os seguintes parâmetros, tá? O que é que vai mudar em relação a ela. Então a primeira coisa, quantos átomos compõem essa célula? Então vamos pegar por aqui, certo? De novo, toda vez que tiver um átomo no vértice de um cubo, isso aqui vai contribuir com 1/8. Então se são 8 vértices, fica 1/8 vezes 8. Então dá um átomo dos vértices. O que é que vai acontecer agora? Este átomo grandão, ele está metade dentro da célula e metade fora. Então, dentro da célula unitária eu tenho meio átomo. E quantas faces eu tenho em um cubo? 6. Então, tenho 3 átomos devido às faces. Então, o total de átomos que tem dentro do cubo são 4 átomos. Ora, imaginemos, se uma célula cúbica simples não tinha nenhum átomo dentro, no interior dela, o fator de empacotamento era 0,52. Se eu passei para uma CCC, que eu tenho um átomo inteiro dentro, já subiu para 0,64. Então, o que é que vai acontecer com o fator de empacotamento da célula cúbica de face centrada? Vai ser maior ainda porque eu tenho maior quantidade de átomos. Então, há uma tendência que os átomos que os elementos que estejam na célula cúbica de face centrada apresentem uma densidade maior do que aqueles que estão na célula cúbica de corpo centrado. Então, por exemplo, aqui, chumbo tende a ter uma densidade relativamente grande, então a tendência é que ele se cristaliza na célula cúbica de face centrada. E quanto é que vale o parâmetro de rede? Esse A, como é que a gente encontra? Da mesma forma que nós fizemos para a célula cúbica de corpo centrado, vale aqui para a de face centrada. A distância daqui para cá é A, mas só que eu não sei quanto é que vale esse A porque tenho esse espaço vazio. Mas eu sei que a diagonal desta face vale 4R. Então, aqui também é A. Então, vamos ter 4R ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais A ao quadrado. Então, fazendo essas continhas aí, vai se chegar à conclusão que o parâmetro de rede vai ser igual a 2 raiz de 2R ou raiz de 2 vezes 2R, daí tanto faz, tá? A ordem dos fatores não altera o produto. Então a gente consegue encontrar A. Encontramos A
fica fácil de encontrar o fator de empacotamento atômico. O fator de empacotamento atômico para a célula cúbica de face centrada vai ser igual a quanto? Número de átomos. Então, quantos? 3 internos, devido às faces, mais um externo. Então, eu tenho 4 átomos. Vezes 4/3 de πr ao cubo sobre A ao cubo. Mas quem é A? 2 raiz de 2r, tudo isso elevado ao cubo. Então, o fator de empacotamento atômico, nesse caso, vai ser igual a quem? 16 πr ao cubo sobre 3. Só botando aqui tudo bonitinho. Errado. Fator de empacotamento atômico vai ser igual a 2 ao cubo dá 8. Raiz de 2 ao cubo é a mesma coisa, 2 raiz de 2 r ao cubo. Espero ter feito a conta correta. Então, 16 πr ao cubo sobre 3. De novo, errei aqui o 8 vezes 2 dá 16. Raiz de 2 r ao cubo. Simplificando. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 3 raiz de 2. Que espero eu que dê 0,74. Só confirmando. Zero vírgula 74048. Então isso aqui dá exatamente igual a 0,74 ou 74%. Então 74% do volume do cubo ele está sendo ocupado por átomos, certo? Então só voltando para cá, para ver mais dois assuntozinhos, tá? Que a gente viu aí, fator de empacotamento atômico, calculamos tanto para CCC quanto para CFC. E falta ver agora a questão de densidade planar e densidade linear. Que danado vem a ser densidade planar e densidade linear? Densidade planar é o número de átomos no plano sobre a área total do plano. Então, por exemplo, pegando uma estrutura CFC, plano 100. Quantos átomos existem efetivamente nesse plano? Então, tem aqui A. Engraçado que fugiram com a letra B, tá? Então, isso aqui é B, C, D, E e F. Então, imaginando isso aqui que seja somente plano. Então, faz de conta que isso é uma pizza. Então, isso aqui é 1/4. Isso aqui é meio. Isso aqui é 1/4. 1/4. Meio. E 1/4. Então, tem 1/4 vezes 4. Mais meio vezes 2. Então, aqui dá 1 mais 1. Então, aqui eu tenho 2 átomos. E qual é a área deste plano? Ora, a área deste plano, plano 1, 1, 0, vai ser igual a quem? A A vezes essa outra dimensão aqui que eu vou chamar de x. Mas quem é esse x aí? Eu tenho A e tenho A aqui nesse outro triângulo.
Então, da mesma coisa como já fizemos lá atrás, esse x ao quadrado aqui vai ser igual a ao quadrado mais a ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 2a ao quadrado, x vai ser igual a raiz de 2a. Então, essa área vai ser igual a A vezes raiz de 2A. Mas quem é A, ou melhor, fica A ao quadrado, raiz de 2. Mas quem é A para uma célula cúbica de face centrada? A para uma célula cúbica de face centrada vale raiz de 2 vezes 2R, ou 2 raiz de 2R. Então aqui nós vamos ter que essa área vai ser 2 raiz de 2R ao quadrado vezes raiz de 2. Então a densidade planar, neste caso, vai ser igual a 2 sobre 4 vezes 2R ao quadrado vezes raiz de 2. Corta, corta. Você vai ter aí o número de átomos, ou átomos por x átomos por tantos milímetros quadrados, ou pelo valor referente ao raio, tá? Então você encontra a quantidade de átomos por unidade de área. Então isso é a densidade planar. Então você tem aí um valor que relaciona, então vai ter x átomos por tantos nanômetros quadrados, ou alguma coisa que o valha. Então isso é a densidade planar. O mesmo raciocínio vale para a densidade linear, que a densidade linear é o número de átomos centrados no vetor da direção, então, sobre o comprimento do vetor. Então, no caso especificamente aqui eu tenho, daqui para cá eu vou ter um raio, 2 raios e um raio. Então, um raio com um raio eu formo um átomo, e aqui eu tenho um átomo inteiro. Então, a densidade linear nesse caso será 2 átomos sobre este comprimento. De novo, é um comprimento sobre, no caso aqui, como está diretamente na diagonal, 4 vezes o raio, que é este comprimento. Então, vou ter número de átomos por uma unidade de comprimento. Aqui, só para recapitular a questão de como danada é feita as contas, tá? Está mostrado aí. Aqui as contas para uma célula cúbica de face centrada, que a gente já mostrou, inclusive encontrando o fator de empacotamento. E aqui entra a questão da hexagonal compacta, tá? Na hexagonal compacta, a gente pode fazer dois tipos de análise. Uma, levando em consideração totalmente o hexágono, e outra, levando em consideração essa estrutura tetragonal. Tá? Não seria bem tetragonal, porque tem um ângulo de 120 graus. Então, essa estrutura aqui opa, estou fazendo para o lado errado. É para esse lado de cá. Deixa eu apagar. Estava fazendo aqui para o outro lado. Então, essa estrutura é a estrutura de uma célula hexagonal. Tá? Então, são 3 elementos ou quase tetraedros dessa forma. E dentro desse tetraedro eu tenho um átomo.
Então vou ter por cada tetraedro desse uma contribuição de 2 átomos. Então, isso no centro e contado com os outros, tá? com as outras contribuições. Então, cada um desses com 2 átomos, então tem um total de 6 átomos na estrutura. Então, 6 átomos na estrutura e vou ter diferentes parâmetros de rede. Esses 2 átomos se encostam, então vai ter um comprimento 2R. Essa distância, essa altura C, ela tem por relação ideal alguma coisa equivalente a isso. E a relação C sobre A dá mais ou menos em relação a isso. Isso daqui é o ideal. Isso nem sempre ocorre. Então, normalmente, na maioria dos casos, a gente vai partir da ideia de que isso acontece sempre, tá? Que esse idealismo vai acontecer. No final das contas, é uma boa aproximação. E o fator de empacotamento atômico é igual a da CCC. Então, da CFC, melhor dizendo. Então, tem um fator de empacotamento de 0,74. Aí vocês poderiam se questionar, mas tem 6 átomos, mas só que aqui eu tenho essa distância deste ponto a esse outro muito maior. Então, o volume da célula unitária é maior. Como o volume é maior, reduz aquele fator de empacotamento. Se fosse os mesmos 6 átomos em um cubo, aí o fator de empacotamento seria muito alto. Então, para ficar e aqui ainda tem uma questão, deixa eu ver se está nos próximos slides. Não está mas aqui é a questão, tá? Nos índices de Miller, para sistema cúbico, nós trabalhamos com 3 coordenadas. Para os índices de Miller para uma célula hexagonal, a gente vai ter que trabalhar com 4 coordenadas. Aí, para quem se interessar pelo assunto, tem um capítulo lá, uma seção no livro que só fala das conversões de 3 para 4 coordenadas e vice-versa, tá? Ficamos por aqui por essa parte e posteriormente a gente coloca mais uma aulazinha dessas. Valeu, até a próxima.